Olá, amigos, web espectadores aqui do nosso programa Brasil com Amor. Precisamos ter ordem e progresso. Sim, com a cultura, focando a educação. O Brasil não pode mais continuar nesse abismo que se encontra a educação do Brasil. Não é possível nós carregarmos 5 Bélgicas nas costas. Não é possível. Nós precisamos ter um olhar de ordem e progresso. Passa governo, entra governo, sai governos. E nós continuamos na mesmice, nós continuamos com a mesma situação. Toda a sociedade, não é só um homem que governa esse país, como o presidente Jair Messias Bolsonaro, não é só ele que tem que fazer pela educação, é toda uma sociedade, porque a cultura e a educação está no seio da sociedade. Se cada brasileiro, se cada um de nós nos comprometermos com fazer uma doação de livros, construir uma biblioteca, enfim, arregaçar as mangas para que o Brasil possa, sair desse abismo, dessa situação. Só assim nós vamos ter ordem e progresso em todos os segmentos sociais. Tem que acabar com essa desigualdade social a nível de cultura, a nível de educação. Presidente Jair Bolsonaro, Vossa Excelência, o que é necessário, ao meu entender, fazer uma grande revolução na educação desse país, colocar muita leitura, muitas campanhas, envolver a sociedade, criar mais um imposto, sim, para quem ganha muito, que possa ter um fundo para a cultura. Isso seria muito bom se fizéssemos isso. Outra sugestão que eu vou dar, fazer um grande barulho em prol da cultura. A cultura é para todos e é necessário fazer um grande movimento cultural. É necessário que o ministro da Educação ele se cerque de pessoas competentes, pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas, como é que eu vou explicar, acadêmicas, isso, com ideias e, claro, e com atitude. O ministro da Cultura ele tem que ter atitude para que a cultura possa, alavancar e florescer nesse país. Agora, eu acho que muito se fala e quase nada se faz. O presidente Jair Bolsonaro é simples e não é caro, é barato, é só ter uma questão de boa vontade e se engajar e ter, sim, intelectuais de ponta para produzir cultura, para dar ideias, para desenvolver ideias, para colocar projetos em prática, realizar projetos. É por aí. Bom, voltando para a educação. E quanto à educação, ordem e progresso na educação, o ministro, no meu ver, o ministro da Educação, ele tem que leitura nas escolas públicas, leitura e mais leitura. Nós só vamos ter uma educação forte se colocar na sala de aula, o dever de casa, leitura, livros, porque quem não lê, não enxerga, não ouve e não vê. Nós precisamos ler. Como diz o Ziraldo, quem lê
sabe escutar. Ler é mais importante do que estudar. Então é muito importante a leitura, ler muitos livros, romances, poesia, começando pela poesia, colocar nas escolas públicas poesia, ministro da Educação. E presidente Bolsonaro tem que colocar poesia e livros e campanhas. Só assim nós vamos conseguir resolver esse problema. Engraçado, me perdoem a falta de modéstia, mas eu, como faço cultura a minha vida toda, desde que eu me conheço por gente, e arte, eu vejo tão simples de resolver isso. Esses nossos dois problemas que o Brasil tem, cultura e educação. Porque se nós não investirmos na educação, não adianta colocar o governo mais competente que possa existir, porque o Brasil não vai andar, ele não vai andar para frente se nós não abrirmos escolas de dança, de balé, de todos os tipos de danças, academias, escolas, enfim, tem que haver premiações, tem que haver tanta coisa, gente, tanta coisa. E não é difícil de fazer isso, é fácil. Eu vejo isso com uma facilidade. Agora o que tem que fazer? Tem que ter atitude, tem que ter planejamento, tem que ter uma agenda, tem que ter projetos e tem que envolver toda a sociedade. Aí sim, a gente consegue ter uma escola de artes plásticas aqui, uma galeria de arte aqui nós vamos ter um cinema, aqui nós vamos ter aula de cinema e por aí vai. Se nós fizermos isso, investir na ordem e no progresso da educação, da cultura, nós vamos ter um país deste tamanho. Caso contrário, não adianta, o Brasil não vai decolar, o Brasil não vai chegar a lugar nenhum, porque sem estudar, sem ler, sem aprender, sem desenvolver a cultura do país, e sem, que é o nosso cartão de visita, é a cultura, as artes, é o caráter de um país, né? É a sua cultura, porque a cultura, a arte de um país conta a própria história do país. Então é isso que precisa ser feito. E na educação, o ministro da Educação tem que simplesmente fazer uma grande revolução. E sem me faltar devida modéstia, que pelo que eu tenho experiência, pelo que eu entendo de arte, de cultura e de educação, não é difícil, é simples. Agora, tem que encontrar alguém que saiba, numa linha reta, seguir esse caminho, trilhar esse caminho da ordem e do progresso da educação. Bom, é isso aí. Eu volto no próximo programa. Até lá. Tchau.